Rádio Sagres. Olá, torcedor, torcedora, grande abraço, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2018. Eu sou Vinícius Tondolo, estamos na contagem regressiva. Pessoal, tá faltando muito pouco para o início da Copa do Mundo FIFA 2018. Estamos a 7 dias do Mundial e a Sagres 730 já no clima da principal competição de seleções do mundo. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! No ritmo da Sagres 730, que terá o gol com sotaque goiano, estamos lado a lado com a seleção brasileira desde o dia 21 de maio, quando a seleção se apresentou na Granja Comari, e desde a semana passada na Inglaterra, no CT do Tottenham, que se tornou a casa do Brasil nesta véspera de Mundial. Brasil! E é pra terra da rainha que vamos com o príncipe Thiago Rabelo, trabalhos retomados visando o último jogo antes da Copa do Mundo. Ele que está na linha de sucessão do trono da rainha Elizabeth, né? O Thiago é o 12º, 13º na linha para assumir o reinado da Grã-Bretanha, não é mesmo, Thiago Rabelo? Estamos a caminho da Copa. Tá faltando pouco então, hein, Vinícius? Tá faltando pouco. Tá faltando menos dia para a Copa do Mundo do que para essa sucessão, então, né? É mais fácil chegar à Copa do que você chegar ao reinado. Com certeza, isso é absolutamente certo. A seleção brasileira que treina nesse momento aqui em Londres, exatamente agora às 5h04. E o técnico Tite já definiu a equipe para a Copa do Mundo. Ele que já tinha confirmado, né, o time que venceu a Croácia por 2-0 seria a equipe para a Copa do Mundo, com uma única substituição. Neymar seria titular. Agora já tem a equipe titular. Neymar entra em campo, entra na equipe titular e Fernandinho deixa a equipe brasileira. Então a equipe brasileira para enfrentar a Suíça no dia 17 de junho terá Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Esses serão os 11 titulares da seleção brasileira para a estreia da Copa do Mundo no dia 17 de junho. E aqui no treino, Vinícius, teve um problema, viu? O Fred sentiu o tornozelo, tomou uma pancada do Casemiro, deixou a atividade e agora aqui a gente fica na expectativa para ver qual é o quadro do Fred. Seleção brasileira que ainda luta com a questão do Renato Augusto, né? Renato Augusto retornou aos treinos hoje, participou da atividade, pelo menos da parte final, e agora, quando o Renato Augusto parece integrado ao grupo brasileiro nos treinamentos, esse problema do Tite, que é o volante Fred, que se ausentou da atividade de hoje. Tem alguma previsão, Thiago, do médico da seleção brasileira falar com a imprensa hoje? A expectativa é que ele fale junto com o Marcelo. O Marcelo vai falar com a imprensa daqui a pouco. Assim que a atividade terminar, o Marcelo vai conceder a entrevista coletiva. Vai ser a última aqui em Londres. Amanhã o time brasileiro treina pela manhã e logo depois já embarca para Viena. Então o último treinamento aberto para a imprensa foi hoje. E aí o Marcelo vem falar, vai ser o último jogador. E também existe a expectativa que o Rodrigo Lasmar fale aqui com a imprensa aqui no CT do Tottenham. E foi um lance normal? Foi um lance normal de treinamento? Nunca querendo aqui induzir de que o Casemiro bateu, né? Acabou de propósito, mas
Foi um lance típico de treino, essa questão do Casemiro com o Fred? Foi tipo de treino, viu, Vinícius? O Fred pegou a bola, aí ele avançou, como é bem característica desse jogador, né? Driblou 2 atletas, até que o Casemiro deu tranco, deu aquele chamado tranco, né? E aí pegou por baixo. Aí pegou o tornozelo direito do Fred. Fred tentou ficar na atividade, ficou ainda mais 1 minuto, 1 minuto e meio, até que ele foi acionado, foi dar um passe, e aí ele não aguentou mais. Foi substituído, deixou a atividade, e aí logo foi atendido pelo médico Rodrigo Lasmar. Beleza, Thiago Rabelo, direto de Londres, onde a seleção brasileira realiza suas últimas atividades na preparação para o início da Copa do Mundo. E depois de Londres, o próximo destino da seleção será a Áustria. E lá a cobertura estará a cargo do nosso correspondente internacional, Thiago Arantes, com a participação de Eduardo Sartorato, também direto da Áustria, acompanhando todos os detalhes do último amistoso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. Amanhã a seleção viaja, como bem disse Thiago Rabelo, viagem para a Áustria e depois segue para a Rússia, e a Sagres 730 já está no país da Copa. A Sagres 730 já na Rússia, acompanhando os detalhes. Você vai acompanhando nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, né? E no sagresonline.com.br/Copa do Mundo. Tem os detalhes, tem as informações e muitas curiosidades dos nossos bastidores, tanto aqui no Brasil, aqui em Goiânia, quanto das nossas equipes espalhadas pela Espanha, pela Europa, né? Pela Espanha, pela Inglaterra, daqui a pouco na Áustria e, claro, na Rússia. Estamos acompanhando todos os detalhes do Mundial, de olho no Mundial FIFA 2018. E há 7 dias do Mundial, equipe Sagres espalhada. E aqui comigo, Natália Freitas. Seja muito bem-vinda, Natália. Qual vai ser a enquete de hoje, hein? Obrigada, Vinícius. Estamos a caminho da Copa. Daqui uma semaninha, ao invés de a caminho da Copa, estaremos falando... Vai que é Copa. Vai que é Copa. Estaremos falando dos jogos, já a abertura com Rússia e Arábia Saudita. A enquete hoje, Vinícius, no Twitter, @sagres730, com a seguinte pergunta: Neymar será titular contra a Áustria. Você concorda que ele esteja entre os 11? As alternativas: lógico, sim, mas apenas 45 minutos, ou não, eu pouparia o atleta. Então, quem quiser participar da nossa enquete, no Twitter, @sagres730, também no nosso Facebook, nós estamos fazendo a live lá, Facebook, Rádio 730, e também através do nosso WhatsApp, 98400-1757. Eu já voltei que eu usaria o Neymar apenas 45 minutos. Qual 45 minutos? O primeiro ou o segundo? O primeiro, ele já atuou o segundo da última partida, deixa ele começar jogando pra gente ver como é que vai ser aí esse time do Tite, mas eu tomaria muito cuidado com o Neymar, porque tá acontecendo muita lesão aí nesses amistosos. E eu já seria diferente, ele já tem um tempão que não joga, vem se recuperando, ele tem que quebrar a ansiedade, é agora mesmo. Esses amistosos servem de preparação para o Brasil, para o Tite, mas vejo que principalmente o teste é para o Neymar, para ele se soltar, para ele aproveitar esses últimos detalhes antes de um jogo valendo, com aquela ansiedade, com aquele ar, com aquele ambiente de Copa do Mundo. Mas ele não deve jogar o jogo inteiro não, viu? Ele vai ser titular, mas o Neymar deve sair lá pelos 15, 20 minutos do segundo tempo. 60 minutos. Já falou que ele não tem condições de jogar um tempo todo, então o técnico Tite deve não usar o Neymar por todo o jogo. Vou chamar aqui o Wellington Campos também, quer dar uma palavrinha aqui na Sagres 730. Então vamos, Vinícius, deixa eu entrar na conversa, você nem me chamou na conversa. Não, mas você sabe que você tem... É que o Douglas Costa, em cima, muito bem observado pelo Rabelo, que o Douglas Costa está recuperado, está treinando. E o reserva
do Neymar é o Douglas Costa. Então ele precisa botar o Douglas Costa para jogar, também para dar ritmo ao atleta que atuou na última rodada do campeonato italiano e de lá para cá não jogou. O Wellington Campos participando aqui na saga de 730, Vinícius. Combinado, então, Thiago Rabelo, Wellington Campos, nossos profissionais direto de Londres, já fazendo o registro. Neymar atua 60 minutos, 45 do primeiro tempo, mais ali uns 15 minutos da etapa complementar. O restante do jogo será a chance de Douglas Costa, que atua no futebol italiano, e ele que terá aí a sua oportunidade de também ganhar ritmo, ter sequência, se movimentar e mostrar sua força, sua habilidade, para que possa substituir o Neymar, porque é uma responsabilidade muito grande. Se o Neymar carrega uma responsabilidade muito grande, Douglas Costa, ser o reserva imediato do Neymar, também tem uma grande responsabilidade. E hoje no Caminho da Copa tem mais Operação QGB, o quadro em que nós espionamos os adversários do Brasil na briga pelo título mundial, e a nossa versão da KGB da Rússia, além da Operação KGB, da Operação QGB, que ganha o Brasil. Teremos hoje a participação de Everaldo Marques, um dos nossos narradores no Mundial da FIFA 2018. Antes, de volta para a Inglaterra, para saber mais detalhes da nossa seleção brasileira, Thiago Rabelo, além deste susto do Fred, no mais, a seleção brasileira tudo dentro dos conformes. Não, no restante tudo tranquilo, né, Vinícius? Existe expectativa sobre o Renato Augusto. Renato Augusto que não treina desde a última semana, mas hoje ele apareceu aqui no final da atividade. A gente não pôde ver, né, o Renato Augusto em ação, mas a gente espera que ele esteja bem, né? A seleção brasileira não correria esse risco de colocar o jogador em campo para treinar, sendo que ele não estivesse 100%. Então, pelo menos esse problema parece estar resolvido. Agora, o problema é somente com o Fred. Fred é a maior preocupação. No programa de ontem, Thiago Rabelo, a gente começou a fazer um bolão para saber quanto tempo levaria a entrevista coletiva do Roberto Firmino. Eu errei, viu? E errou feio, hein? Você teve uma margem de 5 minutos. Pois é, eu não vou me culpar eternamente agora por conta disso, viu? Deu 14 minutos a entrevista coletiva do Roberto Firmino. Qual foi a maior resposta? Acho que foi 20 segundos. A maior, hein? A média foi de 10. A melhor foi a da pergunta do Wellington Campos. Que o Wellington Campos fez a pergunta, tal. E ele falou assim, desse jeito mesmo que você falou. A resposta dele foi aí. 2 segundos. O Wellington Campos até ficou sem saber, sem ter uma grande resposta, porque o Wellington falou e ele, é isso aí. Você tem toda a razão. Palavra de Roberto Firmino. E o que você destaca da entrevista, desta longa entrevista do Roberto Firmino, que nós vamos colocar o Roberto Firmino próximo do Hélio dos Anjos para nos ajudar nessa parte das entrevistas. O que você acha, Thiago? Nossa, ele aprenderia bem, viu? Se ele tivesse um mix ali, ó, tipo, cada resposta do Hélio dos Anjos normalmente é 3 minutos e meio, né? Você pega uns 10 segundos do Roberto Firmino, você tem uma média ali, então, de 1 minuto e meio, quase 2 minutos. Pô, que média, hein? Excelente. Você junta 10 segundos de um com 3, 4 minutos do outro. Seria uma média espetacular. Já tem uma entrevista já interessante, né? E o que você destaca da coletiva de ontem do Roberto Firmino? Além dos dentes brancos de Roberto Firmino. Que brilha muito. Brilha muito os dentes do Roberto Firmino. Não, primeiro, a mais interessante foi sobre as críticas dele ao Sérgio Ramos. Sérgio Ramos que ficou bem incomodado com as críticas que ele tem sofrido recentemente por ter tirado o Mohamed Salah da partida final da Liga dos Campeões. E nessa semana o médico do Liverpool falou que o Karius, goleiro do Liverpool, sofreu uma concussão após choque com o Sérgio Ramos na final da Liga dos Campeões. E aí, por conta de todos esses fatos, o Sérgio Ramos desabafou, disse que é injusto o que fazem com ele e falou que se o Firmino gripar, eles vão falar que ele contraiu essa gripe por conta do suor
do Sérgio Ramos. E aí, por conta disso, o Roberto Firmino respondeu. Eu prefiro não comentar. Eu acho que ele está certo, está na razão por ter sido campeão e tudo, mas eu achei que ele foi muito idiota da parte dele, mas tudo bem. Viu a média, Vinícius? Que grosso. Ele é bem direto, né? Não vou responder, mas foi idiota. A resposta dele normalmente é isso aí. 7, 10 segundos é algo bem curto. Mas não e precisa ele também falou mais sobre do que isso, né? Em 7 segundos ele se foi... for desse assim, jeito, cada resposta ok, mas muitas respostas são bem vazias. Inclusive ela é destaque. Essa resposta ela é destaque no nosso sagresonline.com.br, né, com esse destaque. Um idiota. Né? Então, assim, a única foi 7 segundos, mas uns 7 segundos bem contundentes. Até agora foi a mais contundente, até agora, né? Desde o início da cobertura da seleção brasileira, foi a frase mais impactante, foi essa de Roberto Firmino. Ele também falou sobre o Bobby Firmino, um dos destaques do Liverpool. Thiago, você acha que seria uma boa troca do Alisson sair da Roma, sair do futebol italiano e ir pro Liverpool? Com certeza, viu, Vinícius? A Roma, né, é um time que tem feito grandes feitos no campeonato italiano, não tem feito não tem nada expressivo assim no futebol europeu recentemente, já diferente do Liverpool, que tem crescido bastante, tem melhorado muito o nível, tem investimento, tem poder, tem grana então para crescer. Acho que seria uma ótima, até porque é o time que foi finalista da Liga dos Campeões, né? Não ganhou por falta de goleiro. Caso tivesse um goleiro do nível do Alisson, quem sabe poderia estar aqui o Roberto Firmino falando como campeão da Liga dos Campeões. Ô Thiago, eu tô recebendo a mensagem aqui no nosso WhatsApp 62984001757. Mensagem do Fernando Barros, ele que mora no bairro Feliz. Aí ele: por favor, disponibilizem a coletiva do Bob Firmino na íntegra. Diante de tanta zoeira com ele, fiquei curioso. Tá aí o pedido. Não, pode deixar, do Fernando Barros. Vou postar logo acabar o programa. Então, entrevista na íntegra de Roberto Firmino no Sagres Online. Então, tá vendo, Fernando? Você acabou de mandar a mensagem, pedido enviado, pedido aceito. Thiago Rabelo, daqui a pouco no Sagres Online, vai disponibilizar toda a entrevista coletiva do Roberto Firmino no dia de ontem, né? A entrevista coletiva ocorreu ontem em Londres e o Thiago Rabelo acompanhando todos os detalhes da seleção brasileira. E você também pode mandar o seu recado pela nossa live no Facebook, né? No facebook.com/rádio730, e aqui na 730 você também participa pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Diga, Rabelo. E o Firmino, que sim, tem umas histórias bem curiosas, né? Eu fui fazer um perfil sobre ele, conversei com 5 jogadores que atuaram com o Roberto Firmino durante a carreira, principalmente na época do Figueirense. Os 5 jogadores falaram assim, dentro de campo, espetacular, joga muito, muito inteligente. Eu falei, fora de campo? Aí o cara pensa, coça a cabeça e responde: sinceramente, não lembro nada dele fora de campo. Eu falei, como assim não lembro? Aí ele falou assim, ele ficava muito isolado, ele ficava na dele, às vezes ele ficava ouvindo uma música, às vezes ele ficava até no grupo da resenha, mas raramente soltava algum comentário. Então, sinto muito, não tenho nenhuma lembrança de Roberto Firmino fora do campo de jogo. É o que a gente já acompanhou algumas outras entrevistas, até a própria participação do Emerson Maria aqui no A Caminho da Copa, destacando muito isso, que é um rapaz, uma pessoa, um ser humano muito tímido, então que ele possa catalisar permanecer com essa timidez e catalisar tudo aquilo de euforia, de intensidade para dentro dos jogos, em gols. E quem sabe não é o gol dele ou do Hexa, hein? Imagina, Rabelo. E vai ser Roberto, né? Não Alberto. Vai ser Roberto, não Alberto. Ele que foi chamado por 2 semanas pelo Emerson Maria de Alberto, né? Então agora ninguém mais erra. Agora é Roberto Firmino. Imagina quantas entrevistas ele vai conceder fazendo gol do Hexa. Se ele der 100 entrevistas, vai dar 15 minutos. Daqui a pouco o Thiago Rabelo volta direto de Londres. Daqui a pouco tem Marcelo
aqui na programação da Sagres 730. A gente segue com o Operação QGB, que ganha o Brasil, porque hoje é o dia de conhecer um pouco mais da seleção da Tunísia. Operação QGB. A Tunísia vai disputar a Copa do Mundo pela 5ª vez. Nas demais, sempre foi eliminada na primeira fase. Na Rússia, o sorteio não colaborou com os norte-africanos, que caíram em um grupo com Bélgica e Inglaterra, o que dificulta o sonho de avançar na competição. Nas eliminatórias africanas, a Tunísia teve de fato apenas um adversário, a República do Congo, que foi superada com uma vitória e um empate. Guiné e Líbia não ofereceram resistência. Os tunisianos venceram o Grupo A das eliminatórias da África, se garantindo assim na Copa do Mundo da Rússia. No Mundial, a Tunísia será comandada pelo técnico Nabil Malou. Ele foi jogador e construiu a carreira de treinador no futebol nacional, mas teve também passagens por clubes do Catar e do Kuwait. O elenco tunisiano para a Copa do Mundo da Rússia não conta com estrelas do futebol mundial. O forte da equipe é o meio-campo, que tem jogadores de boa qualidade técnica. O trio Ferjani Sass, Benamur e Chaleli é o ponto alto da seleção da Tunísia. Os tunisianos estão no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Inglaterra e Panamá. A estreia será no dia 18 de junho contra os ingleses, na Arena Volgogrado. Aí o nosso QGB, que ganhe o Brasil, é o nosso quadro para conhecer um pouco mais de detalhes das seleções que estarão no Mundial. E se você quiser ouvir novamente esses quadros, você acessa sagresonline.com.br/Copa do Mundo e lá no quadros, você lá vai no menu quadros, você consegue acessar todas essas informações, todo o nosso conteúdo disponível também na internet. Tunísia que ficou num grupo ingrato, né? No grupo G, ao lado de Bélgica, Inglaterra e Panamá. Deve ganhar aí apenas o Panamá, que é o estreante na Copa do Mundo, mas deve ficar com o terceiro lugar. O primeiro lugar deve ser disputado entre Inglaterra e Bélgica, que ontem venceu o Egito por 3-0. Segundo, você sabe que o Kleber Ferreira é um comentarista assim de apuro técnico. E Kleber Ferreira na Copa de 2014 fazia o alerta: essa Costa Rica vai surpreender, e a Costa Rica chegou até as quartas de final da Copa do Mundo, surpreendendo a todos. Em 2018 ele está falando de Bélgica e México. São as duas seleções que ele aposta para surpreender. México, será? A Bélgica eu concordo, agora o México eu não sei. Como diria Vianney, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Bélgica ou México, qual seleção será a grande surpresa deste Mundial? A aposta do Kleber Ferreira fica em cima destes dois times, dessas duas seleções. E na enquete de hoje, nós estamos perguntando se você, como Neymar titular, se você pouparia Neymar desse jogo, desse último amistoso. E qual é a percepção do nosso ouvinte? Vinícius, nesse momento, a opção sim, apenas 45 minutos, queria que o Neymar jogasse apenas um tempo, está vencendo com 44%. Logo seguido da opção lógico, que ele deve jogar sim contra a Áustria, com 39%. Poucas pessoas poupariam o Neymar nesse amistoso, viu? Apenas 17%. Você que quiser continuar dando a sua opinião, é só acessar lá o @sagres730 no Twitter, mandar sua opinião também pra gente através do Facebook, na nossa live, ou no WhatsApp 984001757. E dentro da nossa live, Natália, temos já manifestações dos nossos ouvintes acompanhando, nossos ouvintes manifestando também a sua opinião, ou mandando seu recado, pedindo abraços,
ou registrando a sua opinião diante da nossa enquete de hoje, que é: Neymar, você pouparia Neymar? Neymar é o principal jogador, todo mundo confia de que ele será o grande astro da seleção brasileira. Você acredita? Você pouparia o Neymar neste último jogo para evitar aí possíveis lesões? E a manifestação do nosso torcedor, do nosso ouvinte pelo Facebook. Tem um pessoal aqui, Vinícius, acompanhando a gente, a Nide Silva. O Edivaldo Nunes está pedindo para você mandar um abraço para ele, lá do Jardim Europa. Um abraço para você, Edivaldo Nunes. O André Souza mandou aqui que está a caminho da Copa junto com a Sagres. Está animado para a Copa do Mundo. Todos nós estamos a caminho da Copa. Daqui uma semaninha a bola rola lá na Rússia. O José Antônio Gonçalves está mandando uma boa tarde para todos nós aqui da Sagres. Boa tarde para ele também. A Marina Porto Freitas, deve ser minha prima, eu não conheço, mas deve ser minha prima. Esse clã é muito Freitas tá ficando forte igual Marx, né? Tá ficando. Só que nós temos a família Freitas representada pelo Adair Freitas, pela Natália Freitas e pelo Djalma Freitas. E a Juliana Freitas. E a Juliana Freitas. Tá bom, né? Tá competitivo aqui. Um abraço também pro Gleidson Santos Guimarães, pra Jennifer Clay e para o Arthur Barcelos, que está de olho aqui na nossa live, direto da Irlanda. Combinado, então. Um abração a todos vocês e continuem acompanhando o nosso A Caminho da Copa, que volta já já. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Você sonhou alto, a gente realizou. E o lançamento é neste sábado. Aldeia do Vale lá do Alto. Terrenos especiais a partir de 1.800 metros quadrados, com condições exclusivas para você apreciar toda essa beleza do alto. Aldeia do Vale lá do Alto. Natureza como só se vive aqui. Acesse aldeiadovaleladolto.com.br. Realização Tropical Urbanismo. Vendas Vincer Inteligência Imobiliária. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Oi, gente de Goiânia e região. Aqui é o comediante Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Estaremos aqui com o nosso show de humor. Convidar vocês para assistir o nosso espetáculo agora no dia 13 de junho, quarta-feira, às 20h30, no auditório do Colégio Emmanuel. Pontos de venda. Compra na Casa de Eurípides, na Rede Store, supermercados do Plaza Doro Shopping e supermercados de Campinas. Aí também no Além do Olhar, Ateliê de Sobrancelhas no setor oeste. Informações? É pelo 3236-1310. Vamos ajudar, pessoal? Toda a renda é beneficente para a Casa de Eurípides. E você vai rir absurdo. O lançamento Aldeia do Vale lá do Alto é neste sábado. Terrenos especiais a partir de 1.800 metros quadrados, com condições exclusivas. Carson, me escuta? Acesse aldeiadovaleladoalto.com.br. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em tom maior. A caminho da Copa. Vem com a gente, Rádio Sagres. Estamos de volta aqui no A Caminho da Copa na Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. 7 dias para o início do Mundial Rússia 2018. E é com a Sagres 730 que você vai à Rússia e não perderá nenhum passo da seleção brasileira.
nem das outras 31 seleções na disputa pelo título de campeã mundial. A partir do dia 14 de junho, vamos transmitir os jogos da Copa, a equipe Sagres espalhada por diversas cidades da Rússia para trazer todas as informações para você, melhor ouvinte e internauta do Brasil. Vamos acionar Everaldo Marques, né? Vamos acompanhando ele direto de São Paulo, a gente analisando a timeline da Copa, mas antes, seja bem-vindo, EV. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde para você, um abraço para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Uma semana só, eu não acredito. Imagina, há tão pouco tempo, nós estávamos com 100 dias, 110 dias. Nossa, isso. A Copa tá longe. E agora ela já tá aqui, ó. Já tá baforando no nosso cangote. Vai passar rápido também. Vai bater aquela saudade. Com certeza. Malas prontas? Ainda não. Tem muita coisa daqui até... Eu embarco só na segunda-feira, né? Tem muita coisa daqui até domingo. Tem finais da NBA rolando, tem beisebol, enfim, tem muita coisa acontecendo aí daqui até segunda-feira, mas vai dar tudo certo. Eu vi que você atendeu os pedidos dos internautas e chamou o Duran de "você é ridículo". Mas até o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, na entrevista coletiva depois do jogo, disse que a partida dele foi ridícula. O cara meteu 43 pontos ontem, o Golden State abriu 3-0. Vai fatalmente encontrar a quarta vitória pelo caminho. A gente só não sabe se já acaba amanhã, né? Possibilidade de uma varrida aí nas finais, coisa que não acontece desde 2007. Mas o time do Golden State é bem superior ao Cleveland Cavaliers, então vai ser campeão sem dúvida nenhuma. E amanhã você vai estar nessa transmissão da ESPN? Eu tô a partir das 9 da noite, a gente começa a cobertura, né? Já falando do jogo e tal. No ESPN Liga, a bola sobe às 10, aí a narração do Romulo Mendonça com toda a nossa equipe lá nos Estados Unidos. Mas estou por aqui também para pilotar o intervalo, pós-jogo, e aí se o Golden State for campeão, vai até o arroz sofá, né? Vai até o último cliente, trabalhar até umas 2h30, 3 da manhã, mas para exaltar o provável campeão da NBA aí, se acontecer vai ser isso nessa sexta-feira. Um time que tem jogadores espetaculares, com poder de decisão incrível, e nesse jogo de ontem o Kevin Durant muito bem, apesar do Curry e do Klay Thompson mal, o Kevin Durant assumiu o protagonismo do time e conseguiu conduzir o Golden State a essa vitória. E vamos, você falando de NBA, então amanhã a partir das 9 da noite você confere na ESPN mais um jogo da NBA, aí, a final da NBA. Agora vamos falar de Copa do Mundo e Caio Moraes, chegou a hora do Timeline. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. Há 10 dias de sua estreia na Copa do Mundo, a Alemanha está preocupada com a situação de um de seus principais jogadores. Segundo o jornal Bild, Ozil, meia do Arsenal, não treina há 4 dias e preocupa a comissão técnica. De acordo com a publicação, Ozil se machucou no amistoso contra a Áustria no último sábado, quando a Alemanha perdeu por 2-1. Mas o staff da seleção alemã tenta ocultar a situação e ainda não falou sobre um possível corte de Mesut Ozil. Esse possível corte de Mesut Ozil, qual o impacto disso no esquema da seleção alemã? Então, Vinícius, o Ozil é um jogador que você não sabe se você pode contar com ele, porque ele é meio vagalume, né? Tem dias que ele está aceso, tem dias que ele está apagado. Quando ele está aceso, ele é espetacular, mas o torcedor do Arsenal já passou muita raiva com ele nesses últimos anos, porque tem muitos jogos em que ele parece indolente, parece desligado, parece desinteressado do jogo. É um talento, e como um talento é melhor você contar com ele do que não contar com ele. Mas você não sabe que Ozil você vai ver em campo. Agora, se ele não puder ter sequência aí na seleção, a perda vai ser grande. A seleção da Alemanha passou por uma
uma renovação, né, na convocação aqui para a Copa de 2018, tanto que muitos jogadores que estavam, uma boa parte do grupo estava inclusive na seleção alemã que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, são 8 atletas, se eu não me engano, e muitos deles estarão também nesse grupo da Copa do Mundo. Aí você discute talvez um pouco mais até a ausência do Sané, né, que foi um cara que teve 12 assistências e muitos gols também no Campeonato Inglês na última temporada. Não é o mesmo tipo de jogador, o Sané é um cara mais para lado de campo, não é tanto um organizador ali no meio, mas tem capacidade para armar o time também. E aí, se bem que abriria a possibilidade para a convocação do Sané no caso do corte do Ozil. Mas acho que a perda pode ser significativa pelo talento que o Ozil tem, mas a gente realmente fica na dúvida sobre que tipo de jogador se apresenta a cada partida, porque muitas vezes ele se esconde do jogo. Em amistoso pré-Copa do Mundo, a Bélgica venceu o Egito ontem jogando em Bruxelas. Os Diabos Vermelhos fizeram 3-0 na seleção africana, que não contou com o atacante Mohamed Salah, que se recupera de lesão no ombro. Cometida, né, essa lesão no ombro foi cometida pelo idiota, segundo o Roberto Firmino. Os gols dos belgas foram marcados por Lukaku, Eden Hazard e também Fellaini. A estreia da Bélgica no Mundial será contra o Panamá no dia 18. Bélgica que apresentou muita segurança, né? Um placar sólido diante do Egito, outro adversário, outra seleção que estará na Copa do Mundo. É um exemplo, é um sinal, esse amistoso de ontem, EV, que a Bélgica chega podendo surpreender e o Egito totalmente dependente de Salah? A segunda parte da pergunta, sim, o Egito totalmente dependente do Mohamed Salah. Tem o Elneny também, né, que é um jogador que tem espaço, mas não foi titular assim, no Arsenal ao longo da temporada, mas é um bom volante. Mas é óbvio que o Egito com o Salah está num patamar, sem o Salah desce alguns patamares aí. Agora menos mal que o Salah, se ficar fora só do primeiro jogo contra o Uruguai, que na minha opinião é a melhor seleção do grupo, ele estaria à disposição para os jogos contra a Rússia e a Arábia Saudita, que é onde o Egito vai resolver a sua classificação ou não para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com relação à Bélgica, eu não apontaria a Bélgica como surpresa se a Bélgica chegar longe na Copa do Mundo, por quê? É bom lembrar que a Bélgica foi até as quartas de final da Copa do Mundo no Brasil, perdeu para a Argentina em Brasília por 1-0, o Higuaín fez um gol cedinho e a gente teve muitas dificuldades naquela partida, a Bélgica pressionou até o final, então não dá para chamar de surpresa a seleção belga se eles forem longe na Copa do Mundo. O De Bruyne e o Hazard são dois dos melhores meio-campistas do mundo hoje. O De Bruyne foi um dos melhores jogadores da Primeira. Ele foi o melhor jogador do Manchester City, que foi o time que ganhou com muita tranquilidade o campeonato inglês. E o Hazard também é muito bom na equipe do Chelsea. Então são dois caras que têm muita capacidade de articular o time. O Lukaku é um artilheiro, meio grosso às vezes, mas assim, muito forte fisicamente, tem presença de área, é alto, cabeceia bem, tem um chutaço de perna esquerda. Então tem jogadores bem interessantes na seleção da Bélgica. Eu não vou considerar surpresa se a Bélgica for longe no Mundial, não. Ainda no nosso timeline da Copa, quem também jogou ontem foi o Panamá, o glorioso Panamá. Seleção que foi destaque esta semana na Operação QGB. Os panamenhos enfrentaram a Noruega em Oslo e acabaram perdendo por 1-0. Porém, a novata na Copa da Rússia tem um problema maior para ser resolvido. Um dos jogadores mais experientes do Panamá, o meia Alberto Quinteiros, saiu de campo lesionado com uma fratura no segundo metatarso do pé direito e fica fora do Mundial. Além disso, no retorno à concentração, alguns jogadores perceberam que haviam sido furtados dentro do hotel. Que barra, hein? Que situação. Alberto Quinteiros já foi muito meu jogador no Futebol Manager. Já investi muito contratando esse jogador. Seguindo na nossa timeline da Copa, e as lesões seguem atormentando os treinadores. O lateral direito Guilhermo Varela, de 25 anos, está com desconforto muscular na posterior da coxa e ficará fora do amistoso de hoje do Uruguai contra o Uzbequistão. Apesar da contratura e de não jogar o amistoso de hoje, Varela segue treinando com o grupo e fica sob observação do técnico Oscar Tabares. Técnico Oscar Tabares, que é quase assim como Joachim Löw,
Acho que são os 2 únicos treinadores que estiveram à frente das mesmas seleções nessas últimas 3 Copas, não é mesmo, EV? É isso, Vinícius. É realmente um longevo à frente da sua seleção. O Uruguai está com muita esperança de passar em primeiro lugar no grupo, né? No grupo A, porque a Rússia, apesar de ser cabeça de chave, é uma seleção tecnicamente fraca. 7 meses que não ganha de ninguém. Oi? 7 meses que não ganha de ninguém. 7 meses que não ganha de ninguém. A Rússia só é cabeça de chave porque é o país sede, porque se fosse contar a performance para ser cabeça de chave não seria. Eu estou dizendo aqui já há algum tempo que, na minha opinião, a Rússia vai repetir o vexame, entre aspas, da África do Sul em 2010 e ser o segundo país sede a não avançar da fase de grupos nesse formato da Copa do Mundo, a menos que aconteça algo escandaloso em termos de arbitragem, na minha opinião. A seleção do Uruguai está acima da Rússia, a seleção do Egito com o Salah também, e o Salah, se continuar o seu plano de recuperação, ele vai estar à disposição para jogar contra a seleção russa. Então, a Rússia pode até fazer um brilhareco na estreia, né, porque joga contra a seleção mais fraca do grupo, que é a Arábia Saudita, a pressão do torcedor, a atenção do mundo inteiro e tal. É possível que a Rússia, eu diria que é provável que a Rússia ganhe o jogo, mas na minha opinião a Rússia não vai avançar de fase, não. Valeu, obrigado, viu, EV? Estamos sempre a caminho da Copa. Só uma perguntinha. Já está definida a escala de domingo? Quem vai narrar o jogo Brasil e Áustria? É o Hugo Sérgio? Vai ser o Ronair. É o Ronair? É. Vocês já mostraram para ele o nome do técnico da Áustria? Já mostrou. Ele disse que vai falar assim, técnico da Áustria, Franco técnico da Áustria. Porque vai ser foda, né? Só tô falando dele. Não tô falando nada, tá bom? Tchau, boa tarde. Tchau, um abraço. Everaldo Marques, direto de São Paulo. Sempre com uma mensagem de paz. Sempre com uma mensagem de paz, de tranquilidade, participando conosco aqui no A Caminho da Copa. Essa brincadeira é porque o técnico da Áustria tem um sobrenome bastante curioso, né? E que representa, muitos vão achar que é um palavrão no português, mas outros vão dizer que ele é muito espetacular. Muito bom no que ele faz. Muito bom no que ele faz. O Thiago Rabelo, essa semana, ele tava aí comemorando que passou o bastão pro Thiago Arantes, que ele não vai precisar falar, quem vai falar vai ser o Thiago Arantes. Aí nós estamos tentando montar uma linguagem, uma expressão diferente para poder dizer o nome, o sobrenome do técnico da Áustria, que se chama Franco F-O-D-A. Você saiu bem. Na sequência aqui do nosso A Caminho da Copa, vamos com o QGB. Chegou a hora de conhecer a Inglaterra. Operação QGB. Mesmo tendo uma das ligas mais disputadas do mundo, a Inglaterra não consegue ter o mesmo protagonismo com sua seleção. Ao longo das últimas Copas, os bons talentos individuais não conseguiram formar times competitivos. A Inglaterra não está entre os principais favoritos para a competição, mas corre por fora em busca do segundo título mundial. Com grandes possibilidades de passar pela primeira fase, os súditos da rainha terão que mostrar a força que possuem a partir das fases mata-mata. A campanha nas eliminatórias deu mais confiança à seleção inglesa. Com uma participação sólida, a Inglaterra venceu com tranquilidade o grupo F, que ainda contava com a Eslováquia, Escócia e Eslovênia. Com Rooney próximo do fim da carreira, o técnico Gareth Southgate conta com o talento do jovem Harry Kane, que foi o artilheiro da Inglaterra nas eliminatórias europeias. Sterling, Vardy e Rashford podem ajudar o time inglês a voltar a ficar entre as melhores seleções do mundo. Na Copa da Rússia, a Inglaterra está no grupo G, ao lado de Bélgica, Tunísia e Panamá. A estreia dos súditos da rainha será no dia 18 de junho, diante dos tunisianos, na Arena Volgogrado. Operação QGB, contando um pouco mais da história, das características, dos detalhes, do que precisamos preocupar ou não
com a seleção da Inglaterra. Mandando um abraço para o Joel Oliveira, ele que mora no Jardim Cerrado e participa da nossa enquete aqui pelo nosso WhatsApp. E para ele, Neymar deve jogar o amistoso contra a Áustria, emitindo a sua opinião. Lembrando que a enquete de hoje é: Neymar é o principal jogador do Brasil. Ele realmente precisa estar em campo neste domingo? Você colocaria o Neymar em campo neste domingo ou você pouparia o jogador? E a maioria dos nossos internautas tem votado a favor, né, de colocar o Neymar como titular. E direto para Londres, porque lá está falando Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Rabelo? Então, vamos ouvir aqui o Rodrigo Lasmar, que disse que não tem risco de corte do Renato Augusto, atualizou a situação dele e ainda não fez a situação do Fred. Vamos ouvir aqui então o restante da entrevista coletiva, mais perguntas sobre o Renato Augusto. Não foi feito o exame de imagem em Teresópolis. Tá? Os exames que foram feitos foram os exames que foram padronizados para todo o grupo. Ele fez exames de imagem, ele fez ultrassom, que foi um exame que foi feito de rotina para todo mundo, para ver a condição muscular, eventuais pequenas queixas, mas aqui ele foi submetido a uma ressonância magnética especificamente do joelho, que era o local que estava incomodando. Tá? E nesse exame que foi feito aqui, nós não detectamos nenhuma lesão aguda nessa articulação. A pergunta é o seguinte, ele ficou 6 ou 7 dias sem treinar até vocês fazerem esse exame específico. Foi ontem, né? Quarta-feira. Ele teve uma piora nesse período para vocês decidirem fazer isso? Por que não fizeram antes? Não, foi uma decisão médica. Essas questões médicas, elas são muito detalhadas. Eu acho que é difícil a gente explicar para vocês com tantos detalhes. Ele se queixou de uma dor no primeiro momento, ele parou, deixamos ele sem treinar, aos cuidados da fisioterapia. Viajamos, porque nós tínhamos um compromisso, saímos de Londres, o Renato ficou junto com o fisioterapeuta. Quando eu voltei e reexaminei o jogador, eu achei necessário, então, providenciar um exame de imagem para que ele pudesse ser liberado com segurança. Antes da gente voltar com ele, colocá-lo para treinar no campo, para que isso fosse feito com uma segurança maior, eu achei que o exame de imagem era... E a partir desse exame, nos mostrando as condições do joelho, então nós tivemos uma confiança maior para que ele pudesse voltar aos treinos ontem, na sequência hoje, para que ele possa seguir com uma evolução que nós acreditamos que seja positiva. Doutor, uma dúvida, por gentileza. Como é que os médicos, no caso vocês, né, lidam com possível ou qualquer corte na seleção brasileira? O que é necessário para caracterizar o corte de acordo com o regulamento? Porque nós ouvimos, o Renato fez um exame e não foi constatado lesão. Isso é o suficiente, ou seja, ele não corre o risco de corte. O que é necessário, como é que vocês trabalham de acordo com o regulamento, por gentileza? Eu acho que é importante a gente separar um pouquinho, vamos tirar o caso do Renato, porque não se encaixa na situação. Mas uma possibilidade de corte, ela deve ser feita, ela pode ser feita, solicitada ao departamento médico responsável por isso na FIFA, baseado em exames complementares e história clínica. Este é o Thiago Rabelo, direto de Londres, acompanhando a entrevista do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, cortando qualquer tipo de possibilidade, né, de que Renato Augusto seja cortado, né, da seleção. A gente usar esse termo, cortando qualquer possibilidade, até gera um susto, né, em quem está ouvindo. Ele eliminou qualquer chance de Renato Augusto ser cortado da seleção brasileira, né, nesta preparação. Lembrando que o técnico Tite tem até o dia 16 de junho para alterar qualquer um dos jogadores dos 23 convocados pela seleção brasileira. Eu acho que o Tite está um pouco mais assim tranquilo, porque o Renato Augusto, assim, no meio-campo do Brasil, eu acho que ele deve ser a terceira opção. Né, Vinícius? Com a volta do Neymar, a gente já pôde ver, o time, ele tirou o Fernandinho. Então, é um meio campo ali com o Casemiro, o Paulinho, o Coutinho e o William.
Então, aí o reserva imediato seria quem? O Fernandinho. Então, o Renato Augusto seria só a terceira opção. Então, acho que aí a calma, assim, entre aspas, a tranquilidade, esperando a recuperação do Renato Augusto, vai muito por isso também, que o Renato Augusto não é, assim, o reserva imediato na seleção brasileira. E ainda, nesta entrevista, né, Rodrigo Lasmar acabou relatando que ainda não tinha informações mais precisas com relação ao meio atacante Fred, que, lembrando, se contundiu agora há pouco em uma dividida com o Casemiro e acabou saindo de campo mais cedo na atividade de hoje. Nós vamos dizer hoje de manhã, né? Hoje no final da manhã, início da tarde, mas lá em Londres... Final da tarde. No final da tarde desta quinta-feira, o último treinamento da seleção aberto à imprensa em Londres, antes da viagem para Viena, viagem para a Áustria, onde o Brasil enfrenta a Áustria domingo, 11 da manhã, aqui na Sagres 730. E a parcial da enquete? Tem uma galera aqui, ó, mandando um abraço pro Edson Fernandes, do Jardim América, participando conosco, né, mandando um recado. Temos o Joel Oliveira, que eu havia dito agora há pouco, também participando. O Joel já havia dito que ele quer ver o Neymar jogar. Quem também está aqui na nossa live é o Wellington Fidelis. Minha mãe está aqui. Beijo, mãe. Paulo Henrique Mendanha Silva e também a Luara Ariel, que está ali na redação, mas está ligadinha aqui na nossa live do Facebook. Importante, todo mundo ligado dentro da Sagres, fora da Sagres, todo mundo aqui na 730, ligados no A Caminho da Copa, todo mundo de olho no Mundial. Interação também no nosso Twitter, né, @Sagres730, lá com a enquete que está disponível. Neymar será titular contra a Áustria. Você concorda que ele seja mesmo titular neste amistoso? A opção sim, mas apenas 45 minutos, está vencendo com 43%. Em segunda alternativa, lógico, o pessoal quer ver o Neymar em campo aí por mais tempo, uns 90 minutos, quem sabe, com 35%. E o não, pouparia Neymar, está em último com apenas 22%, então eu, neste momento, estaria perdendo. Está perdendo, né? Você queria só... Eu pouparia o Neymar ou deixaria ele, assim, 45 minutos. Vamos arriscar, né, Vinícius? Eu não arriscaria. Você vê, o Fred já se machucou num treinamento, imagina o Neymar num jogo, né? Então... E por falar em arriscar, eu chamo a atenção, você ouvinte, para acompanhar mais uma edição, mais um episódio da nossa websérie Vai Que é Copa. Você acessa o nosso site sagresonline.com.br/Copa do Mundo ou pelo nosso canal no YouTube, né, o canal Sagres 730. Você encontra as nossas produções, as nossas séries desenvolvidas em especial para a Copa do Mundo. E na edição, o episódio desta semana é justamente o Pé Frio. Você não pode perder mais uma grande produção da Em4 Filmes em parceria com a Rádio Sagres 730. Na edição de hoje é o Pé Frio. Você já assistiu? Não, ainda não, Vinícius. Ainda não? Eu estava então, na produção do A Caminho da Copa, mas vou assistir agora. Deve assistir, porque sabe aquele seu amigo Pé Frio? O Mick Jagger. O Mick Jagger. Pois é, justamente, o tema do Vai Que é Copa desta semana é o Pé Frio. O que você faz com o pé frio quando começa a Copa do Mundo? E aí você vai ver o que o jeito goiano desenvolveu para contar um pouco, para eliminar os pé frios durante o período de Copa do Mundo. E falando em frio. E por falar em frio... Que frio. Vamos para onde, Natália? Para a Rússia. Rússia, Moscou, IBC. E é para lá que nós vamos agora. Monara Marques, seja muito bem-vinda. Estamos a caminho da Copa e você aí curtindo o IBC. Quem dera se fosse curtindo, hein, Tôndolo? Trabalhando muito, graças a Deus, a gente deixando tudo pronto para receber a equipe da Sagres, que começa a chegar já nesse final de semana. Claro que a gente curte também um pouquinho, hoje foi um dia bastante movimentado aqui, porque a gente percebeu uma movimentação já diferente, né? Muita gente chegando de todo lugar do mundo, e hoje especialmente teve também um teste
aqui de segurança, então os prédios foram evacuados, a gente foi avisado antes, mas de qualquer forma teve aquela sirene, teve aquele monte de segurança, então de alguma forma a gente também já começa a se preparar também às questões de segurança, que são uma preocupação primordial da Rússia. Aqui, pelo menos, é o que a gente percebe nesse início, né? Nessa pré-Copa falta muito pouquinho. Agora, a notícia que eu trago, o Tôndolo, a FIFA acabou de divulgar, assim, tem pouquíssimos minutos, o número atualizado de ingressos vendidos. E desde que as vendas começaram lá em setembro de 2017, 2.400.000 ingressos foram vendidos, um número exato, para ser bem mais precisa, 2.403.116 ingressos. O ranking continua mais ou menos a mesma coisa, então a Rússia, claro, foi o país que mais comprou ingressos, seguida dos Estados Unidos e depois o Brasil em terceiro lugar, com mais de 72.000 ingressos. Os russos correspondem a 46% dos compradores e os estrangeiros a 54%. Quer uma notícia boa, Tôndolo? Mais de 100.000 ingressos que antes estavam reservados para a FIFA, a partir de amanhã estarão à venda no site da entidade, fifa.com/tickets, ou seja, quem ainda está com a esperança, quem ainda quer vir aqui para a Rússia para poder acompanhar esse grande evento, ainda tem como. A partir das 5 horas da tarde, começa a venda desse primeiro lote, ou seja, mais 100.000 ingressos disponíveis no site da FIFA, incluindo a categoria 4, que é a mais barata, e antes era exclusiva para os nativos, exclusiva para os russos. Então tem essas duas novidades. Agora, qualquer um pode comprar essa categoria 4, que é a mais barata, e ainda um lote de 100.000 ingressos disponíveis a partir de amanhã no site da FIFA. Segura aí, Monara, que eu vou me despedir do Thiago Rabelo, direto de Londres. Daqui a pouco a gente volta para a Rússia, a gente se volta para Londres. Estamos a caminho da Copa, daqui a pouco você volta com mais informações, inclusive do estado clínico do Fred. Combinado, Rabelo? Valeu. Só para fechar aqui, né, terminar o boletim, não sei se saiu a entrevista do Rodrigo Lasmar completa, se ela deu com som foi audível. Ele falou que o Renato Augusto ainda vai ter que trabalhar mais, né? O jogador ainda não está 100%, mas não tem lesão. E sobre o Fred ainda é muito cedo para descer qualquer diagnóstico, né? Não tem como falar sobre o Fred, ele vai ficar em recuperação durante o dia todo e amanhã, caso ele não esteja recuperado, caso ele ainda se queixe muito de dores, aí a Comissão Médica Brasileira vai fazer exames com o jogador para ver se houve lesão ou não no tornozelo direito. Por agora não tem como analisar, não tem como falar nada sobre o futuro desse jogador. Então amanhã a seleção, caso esse jogador não apresente nenhuma melhora, a seleção vai fazer um exame no tornozelo direito para saber melhor as suas condições. Certo, Vinícius? Certíssimo, Thiago Rabelo. Você volta na programação da Sagres 730 com mais informações do Fred, da seleção e, claro, da entrevista com o lateral esquerdo Marcelo, o jogador a conceder coletiva agora à tarde em Londres. E aí agora de volta para a Rússia, Monara Marques, e quais são os próximos passos da Sagres aí em Moscou? Eu vejo que eu tô acompanhando o stories aqui no @sagres730, eu vejo que você está curtindo porque você está passeando para um lado, depois passeando para o outro lado. Então, Tôndolo, hoje eu teria até que atualizar as nossas stories. Na verdade, a gente registrou para fazer um vídeo para o feed, essa experiência de hoje, que foi bem diferente das anteriores em relação ao trânsito. Nossa van atrasou pra caramba. Hoje eles alteraram o horário e não avisaram a gente, então a gente ficou mais de 1 hora esperando. E no trânsito também foi o pior dia, assim, sem dúvida alguma. Acho que 1 hora aqui faz muita diferença. Então antes a gente saía às 8 da manhã do hotel, 8h10 mais ou menos, 8h20. E hoje saímos 9h10. E assim, foi uma loucura o trânsito. A gente conseguiu registrar muitas imagens legais. Fomos parados pela polícia, ou seja, a van da FIFA foi parada pela polícia no trajeto entre o nosso hotel e o IBC, para você ter uma noção de o quanto a segurança aqui tem sido prioridade. Os próximos passos, no dia 10,
agora, já no próximo domingo, mesmo dia do Amistoso do Brasil, a FIFA vai fazer um teste, um jogo teste para ela, né, testar aí também toda a estrutura dentro do estádio Luzhniki, que é o estádio de abertura da Copa e também da final, e a gente vai poder fazer os nossos testes técnicos também. A FanFest, também a gente vai ter novidades em relação à FanFest, ela passa a ser aberta a partir do dia 12 e 13 de junho, mas antes disso a gente vai ter uma prévia exclusiva para a imprensa e todo mundo se preparando também para mais um congresso da FIFA no dia 13, quando será anunciada a próxima sede da Copa do Mundo. Então é para isso que a gente tem se preparado, além, é claro, de deixar, assim, nos trinks, né, o espaço da Sagres 730 aqui no IBC. Em breve tem um time-lapse nas nossas redes sociais mostrando como que a gente montou esse espaço, Tôndolo. Combinado. Monara Marques, daqui a pouco você volta ao longo da nossa programação aí direto de Moscou com mais informações. Combinado? Lembrando que já são 8 da noite aqui, hein, Tôndolo? Já o trabalho nunca termina. Mas eu volto. O trabalho nunca termina. Estamos à disposição, Tôndolo. Grande abraço, beijo pra todo mundo aí. Um abraço. Esta Monara Marques, já direto da Rússia, participando conosco aqui no A Caminho da Copa. Faltam 7 dias para o Mundial FIFA 2018 e você está a caminho da Copa aqui na Sagres 730. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa, mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres. Bem-vindo à Rádio Sagres.